Fala pessoal, um forte abraço a todos. A diferença entre os eleitores de Bolsonaro e os eleitores do PT e dos partidos de esquerda. Os eleitores de Bolsonaro, por muitas vezes, declaram apoio abertamente a ele e divulgam e fazem com que as pessoas que não o conhecem acabem o conhecendo. E por que os eleitores de Bolsonaro fazem isso gratuitamente? Porque o povo brasileiro está cansado de tanta mentira na política, de tanta hipocrisia e de tanto politicamente correto, onde quem está certo ou as pessoas que têm os princípios comuns judaico-cristão estão ficando como pessoas erradas e as pessoas que cometem crimes, as pessoas que estão fazendo aquilo que é ilícito contra a própria lei, são consideradas pessoas do bem, ou do bem não, melhor dizendo, pessoas marginalizadas através da sociedade, ou seja, vítimas da sociedade. E nós sabemos que as coisas não são bem assim. Então, os eleitores de Bolsonaro, eles se autodeclaram bolsonarianos, bolsomitos e pessoas que querem o bem do país, o bem da nação. Bolsonaro é perfeito? Não. Tem defeitos? Tem. Mas só que nós vemos nele a única esperança abaixo de Deus para a mudança do país, para que nós tenhamos um país melhor para mim e para você e para a nossa descendência. Bolsonaro, ele fala aquilo que muitos de nós pensamos. Bolsonaro fala aquilo que nós queremos às vezes falar, mas pelo politicamente correto, nós evitamos, para evitar um conflito, uma discussão, às vezes desnecessária. Mas Bolsonaro representa a direita, representa a política nova no que tange à honestidade, que é obrigação, mas em um país onde a mentira prevalece, ser justo, ser verdadeiro, ser sincero, acaba sendo virtudes anômalas. E o que dizer dos eleitores da esquerda, do PT? Eles defendem Lula, eles defendem a pauta esquerdista, sem muitas das vezes saberem o que eles estão defendendo. Não sabendo eles que a esquerda, durante 100 anos, matou mais de 120 milhões de pessoas através do comunismo, que nasceu literalmente na Rússia, com a Revolução Russa de 1917. Então, os esquerdistas às vezes defendem coisas que eles nem sabem. O movimento LGBT, as feministas, defendem pautas que a própria esquerda historicamente é contra, como a questão LGBT, dos direitos que eles querem ter, direitos a mais do que o que eles têm hoje. Então, eles não sabem, muitos deles não sabem que Che Guevara, que é um dos heróis deles, ele fuzilou inúmeros homossexuais. Muitos católicos e até cristãos defendem a esquerda, mas sem saberem eles que em Cuba, quando houve a Revolução Cubana em 1959, muitos padres foram assassinados pelo comunismo, por Fidel Castro. Então, qual é a diferença real entre os eleitores de Bolsonaro e os eleitores da esquerda? A diferença é que nós defendemos aquilo em que nós acreditamos e sabemos do que estamos falando. E muitos dos esquerdistas, não todos, defendem aquilo que eles nem sabem do que estão defendendo. Eles acreditam que o Bolsa Família foi criado por Lula. Não, foi criado antes. Eles acreditam que o FIES, talvez da forma que está hoje sim, mas que o FIES foi criado por Lula. Também não. Eles não sabem que durante o regime militar foi que se criou a maior parte da grande estrutura durante um período de governo. Eles não sabem. A única coisa que eles sabem, porque assim foi ensinado na escola, é que houve uma ditadura que matou pessoas. Pessoas foram mortas e não devemos aplaudir isso. Mas nós sabemos que se não fosse o regime militar naquele período, estaremos vivendo hoje como Cuba, Venezuela, ou até mesmo, por que não dizer, a Coreia do Norte. Acredito que não, mas talvez estivéssemos agora vivendo como Cuba. Então essa é a diferença. E tem mais um atenuante. Os esquerdistas que sabem de toda a história, eles são perversos, eles são maldosos e mentirosos. Porque quando você defende uma pauta que você sabe qual é a raiz, o mal dessa pauta, a origem do mal que está embutido dentro dessa pauta, se você a defende,
você está contribuindo para que o mal seja propagado. Obrigado a todos.